te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vocês agora. Senhor, bem forte. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. E tu me cobrirás. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000
à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação. Vocês, teu refúgio, cante. O Deus, nenhum laço, Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. mais uma vez, Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. amém. Vamos cantar agora Toque Minhas Mãos. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Cante bem forte. Levanta as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Cante. Levanta as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Vocês agora. Levanta as mãos em oração. Para
alcançar teu trono. Meu ser sorri ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Boa noite. Tudo bom com vocês? Boa noite, Carla. Boa noite, Fred. Bem, para vocês que não nos conhecem, nós, a partir de hoje, nessa série, na verdade, estaremos apresentando o NT News. Então, enquanto durar essa série, nós vamos ter esse jornal que vai estar trazendo para vocês algumas notícias mundiais e algumas locais, né, Carla? Exatamente, Fred. Pode prosseguir. A gente tem visto com muita frequência algumas coisas que têm acontecido no mundo todo, né? Muitas guerras, uma crise econômica muito grande que tem afetado a cada um de nós. E a palavra de Deus diz que quando os últimos dias chegassem, nós sentiríamos dores como dores de parto. E guerra, fome, muita coisa iria acontecer. Inclusive o amor das pessoas iria esfriar. Não é, Fred? E nós veremos sinais em todo o mundo, inclusive na natureza. Então, não sei quantos acompanharam, mas essa semana na Indonésia, acreditem ou não, ela foi devastada por um terremoto, por um tsunami e também, por incrível que pareça, em uma de suas ilhas teve uma erupção de vulcão, ou seja, em apenas um local. Então vocês podem ver que a Terra está clamando por ajuda. E interessante que também isso afeta muito a cada um de nós, porque a quantidade de mortes foi grande e foi relatado a questão de uma mulher que teve que dar luz em um navio, devido ao terremoto. Bom, diante deste contexto mundial, a pergunta que hoje a gente quer fazer para vocês, para cada um de vocês, e para quem nos acompanha pelas mídias, pelas redes sociais é: o que você espera para o nosso país? O que você espera de um país melhor? Um país com mais educação, com mais amor, com mais respeito ao próximo. Bom, alguns vídeos foram enviados para a gente e a gente vai assistir a partir de agora. Jude? Let's go. O país que eu espero para o futuro é um país onde as pessoas sejam mais honestas. Às vezes a gente cobra muito dos nossos políticos sobre honestidade, mas na primeira oportunidade que a gente tem de cometer uma infração, de fazer um ato errado, muitas vezes nós somos os primeiros a fazer. O país do futuro que eu espero é onde as pessoas sejam mais honestas e prezem por essa honestidade. O país que eu quero é um país com mais acessibilidade, com políticas públicas competentes e que a segurança pública venha a ser reflexo de uma reforma política competente.
Esse foi mais firme no que falou, né? Bom, assim como eles, como o Geude, como o Fagner, a gente quer pedir para vocês que mandem o seu vídeo também para a gente, colabore e diga para a gente que país você quer para o futuro. Esse vídeo também, como na nossa rede que a gente viu, também deve ter 30 segundos e deve ser gravado na horizontal. Vocês podem mandar para qualquer mídia nossa, do Espaço Novo Tempo, ou para qualquer contato que você tenha aqui da nossa equipe. Mande para a gente e colabore com esse nosso projeto. Vocês podem mandar durante a semana toda, vai estar livre. Lembrando que vocês podem gravar onde vocês puderem, no espaço que vocês quiserem, gravem e mandem para a gente para vocês estarem aparecendo aqui também, como apareceram esses dois. E só um pequeno detalhe. Não citem nome de candidatos ou partidos políticos. A gente quer falar sobre o que a gente quer para o nosso país. Não falando de política, mas amor ao próximo, respeito e assim sucessivamente. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Eis-me aqui, prostrado em tua presença, refletir a vida que levei até aqui. Não me trouxe paz, eis-me aqui. Reconheço quem eu sou perante ti e os erros que apagam meu sorrir. Eu não tenho paz. Só Cristo é a resposta para minha redenção. Mostrou seu sacrifício vivo, a libertação. Livrou-me, salvou-me da morte para o bem. De mais ninguém podia ser maior amor. Eis-me aqui, prostrado em tua presença, refletir a vida que levei até aqui. Não me trouxe paz. Eis-me aqui, reconheço quem eu sou perante ti e os erros que apagam meu sorrir. Eu não tenho paz, paz. Só Cristo é a resposta
resposta para minha redenção. Mostrou seu sacrifício vivo, a libertação. Livrou-me Salvou-me da morte para o bem. de mais ninguém podia ser maior amor. Só Cristo é a resposta para minha redenção. Mostrou seu sacrifício vivo, a libertação. Livrou-me Salvou-me da morte para o bem. de mais ninguém podia. Num país de tantas incertezas, num cenário político dividido no país, o Senhor olhou para nós e nos permitiu sonhar com um futuro perfeito. Esse é o teu amor, obrigado por isso. Não há amor maior. Nós pedimos que o Senhor ainda converse com a gente através da mensagem de hoje e que essa mensagem possa de alguma forma mudar nossa maneira de pensar, nossa forma de agir e mudar nossa perspectiva quanto ao futuro. Nos colocamos diante de Ti para que o Senhor fale com a gente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom receber vocês aqui. Em especial hoje o grupo Arte Tom. Que prazer receber vocês aqui. Vocês são sempre bem-vindos, viu? Sempre mesmo. Eu posso até dizer que vocês, não posso chamar mais de grupo, é ministério. Se torna um ministério quando sai para pregar o evangelho em projetos evangelísticos. E esse aqui é um projeto evangelístico, vocês têm feito isso. É um ministério. Parabéns, que Deus continue usando vocês. Daqui a pouquinho vamos ter mais Arte Tom. E nós estamos iniciando hoje uma série nova, a série O País que Eu Quero. Essa série, na verdade, nasceu com a ideia de aproveitar esse momento em que está todo mundo falando de política, não é mesmo? Na verdade, está se tornando até chato esse negócio de política. Hoje mesmo, por exemplo, no meu grupo de família, eu não sei quem participa de grupo de família e teve briga no grupo de família por causa de política. Eu participo do grupo da minha família lá e teve, assim, briga feia, a ponto de um primo bloquear o outro por causa de negócio de Bolsonaro, de Haddad, de Ciro e tal. Eu não quero deixar de falar de ninguém, mas também não quero falar de todos, enfim. Mas é um negócio que dividiu. Mas eu prometo que durante toda essa série, e aí vale a pena mencionar, você que está assistindo na internet e que está pensando em vir ou não, prometo que não vou falar de candidato nenhum e nem vou entrar em assunto político. Apesar de que vamos tratar aqui de democracia e outros temas que envolvem um pouquinho política, mas não vou entrar nessa polarização. Ou melhor, o tema da próxima semana é sobre isso, a polarização. Já fica o convite para você. Vai ser um pouquinho polêmico, mas não vamos entrar de fato para falar de candidato nenhum. Vai valer muito a pena acompanhar essa série. Essa série, O País que Eu Quero, hoje nós vamos iniciar falando sobre isso. Um novo país. Seria utopia pensar num novo país? Seria um sonho pensar num lugar perfeito, num lugar melhor? E aí, pensando nisso tudo, não sei se vocês se lembram, que a TV Globo, desde o mês de março, desafiou o país inteiro a gravar vídeos. E os vídeos vinham com essa frase: o Brasil que eu quero. O que eu quero para o meu país? E aí os repórteres começaram a ensinar para a gente como é que faz vídeo. Eu particularmente não acho que tenha nada a ver, mas acho que para a televisão fica melhor, né? Acho que o repórter aqui pode dizer que na horizontal acho que fica melhor. E aí eles ensinaram e os repórteres foram lá, olha, coloca o celular na horizontal e tudo mais. E aí nós tivemos o nosso representante de Santarém, o Tomé Neto, foi lá para a Orla e fez o videozinho dele. Mas além do Tomé Neto, você percebeu que nós tivemos alguns vídeos que não foram para o programa mesmo, não foram para os jornais, para a TV Globo, mas que viralizaram na internet. E aqui de Santarém teve uma que ficou conhecida como a Maria Bolacha. Eu não vou passar aqui, porque tem algumas palavras que ela fala ali que não vale a pena a gente colocar aqui no ar. Mas ela dizia mais ou menos assim: eu queria, o país que eu quero para o futuro,
é um país que a merenda melhore, porque eu não suporto mais ficar comendo bolacha e suco todo dia. Eu queria algo diferente, porque eu não estou suportando. Mas foi algo que viralizou, o país inteiro viu o vídeo dessa menina. E aí tivemos alguns memes sobre o Brasil que eu quero. Particularmente, eu acompanho esse Chapolin sincero aqui, é muito engraçado, é muito engraçado. Não sei, deixa eu fazer uma enquete aqui, quantos acompanham esse... Tá vendo aí como é que é o negócio? E lá um dos memes era o seguinte: o Brasil que eu quero é onde eu bloqueio a tela do celular e a música no YouTube continua tocando. Eu não sei quantos sonham com isso. Eu sonho que o YouTube continuasse funcionando mesmo com a tela do celular bloqueada. Pediram até pra gente gravar um vídeo, né, aqui pra gente passar nas próximas semanas aqui na série. Eu tô para gravar o meu vídeo. E o Brasil que eu quero, o país que eu quero pro futuro é o país em que a gente saia do banho e não precise voltar para tomar outro banho, tão suado que esteja, né, que está. Na verdade, esse é o país que eu queria para o futuro. Outro meme que ficou muito famoso foi esse aqui: o Brasil que eu quero é um Brasil que eu possa tirar uma selfie na rua sem precisar fixar um olho na câmera e o outro na dupla de moto. Enfim, vamos adiante. O Brasil que eu quero é parar de receber ligações desses números de São Paulo que quando você atende, eles não falam nada e desligam. Brasil que eu quero. E eu trouxe aqui um vídeo para vocês de um dos que mais fez sucesso dos oficiais que passaram nos jornais. Teve um que passou no Jornal Nacional que foi tão interessante que o William Bonner, quando acabou o vídeo, ele ficou imitando o cara, de tão engraçado que foi. Pode colocar aí. Esnobando dinheiro, pra quê? Pra ir pra cadeia? Valeu a pena, tenha vergonha na cara, político safado. Você ainda pode enviar o seu vídeo, Projeto Brasil que eu quero, está no Globoplay, na página... Tenha vergonha na cara, político safado, foi o que ele disse. Que eu quero tudo junto. Vamos ver a previsão do tempo agora com Maria Júlia Coutinho. Aí, Maju, viu que recado forte lá? É isso aí. Viu? Tenha vergonha na cara, seu político safado. Vamos... Esse foi o que fez mais sucesso aí na internet. O Brasil que eu quero, esses vídeos que a Globo recebeu, na verdade, eles receberam de 5.570 municípios, apenas 27 não enviaram, por dificuldade de internet ou celular, enfim, mas 99,5% dos municípios do país mandaram vídeos. Isso aqui eu peguei de uma matéria que teve no Fantástico no domingo passado, foi quando encerrou a possibilidade de enviar. Mais de 50 mil pessoas enviaram. Como assim, pastor, se foram 5 mil municípios? É porque teve muita gente que enviou e não entrou no ar, provavelmente a Maria Bolacha estava nesse meio. Enfim, foram 209 dias, desde o dia 4 de março desse ano, eles enviando vídeos, e o percentual aí pela faixa etária foi de 9% crianças, 7% adolescentes, 13% idosos, 71% adultos. Gêneros, aqui 28% mulheres, 65% os homens, e grupos, amigos, escola, enfim, se juntaram 7%. Um lugar perfeito para se viver. Eu perguntei isso nas minhas redes sociais durante essa semana, e algumas pessoas me responderam, alguns de maneira mais cômica, outros de maneira mais séria, mas teve um tom que se repetiu em quase todas elas, quase todas as respostas. Uma delas, a Júlia Souza, disse: um lugar que não seja tão quente, um lugar onde a palavra sofrimento é desconhecida. A Nayandra mandou essa resposta aqui lá da Europa, e ela dizia assim: um lugar que não seja tão frio, onde todos se amam de verdade, que tenha como atar uma rede e ficar cantando o dia todo sem que alguém julgue a minha voz e só louve junto. E se tiver açaí também, já quebra um galho. Claro que tudo isso junto com o Papai do Céu, conversando com ele pessoalmente. Outra foi do Isaías, e ele disse assim: um lugar igual a barriga da mamãe. Apesar de eu não lembrar, mas eu acho que não tem lugar melhor do que esse no mundo. E por fim, aqui a Cleise também disse: um lugar calmo, cheio de árvores, que não fosse muito quente e houvessem pessoas sinceras e amigas. Você percebeu que quase todas as respostas tinham algum cunho climático no meio? Um dizendo: não queria que fosse muito quente. Outro dizia: não, eu queria que fosse muito frio. A Nayandra, inclusive, eu achei interessante a resposta dela, que ela foi colocando alguns requisitos, né, para um lugar perfeito para se viver. Primeiro, que não seja tão frio quanto o lugar que ela mora, que todos se amem de verdade, uma rede para ela ficar cantando e um açaí. Aí eu respondi para ela: você não quer mais nada, madame? Alguma coisa mais, senhora? A senhora deseja algo mais?
Porque ela queria um lugar que não fosse tão frio, rede, açaí e poder cantar. Ah, o negócio tá bom demais. E aí, sobre ainda os maiores pedidos do projeto da TV Globo, sobre o Brasil que eu quero, em primeiro lugar vinha o pedido sobre educação. Em segundo lugar, corrupção. Em terceiro lugar, cidadania, saúde, segurança, políticos corruptos, provavelmente aqui, intolerância, preconceito e emprego. Foram os temas mais repetidos nos vídeos que foram enviados. A democracia nasceu há muito tempo atrás. Na verdade, a democracia vem antes de Cristo, e a própria palavra vem com a ideia que a democracia trazia. A palavra democracia vem da junção de duas palavras do latim, demo, que é povo, e cracia, que é governo. Então é o governo do povo, ou governo de muitos, que difere de monarquia, que é o que tinha até o momento, que é o governo de um só. Mono, um, e a cracia ou arquia, que significaria o governo de uma só pessoa. Então eles queriam tirar o governo de uma só pessoa e levar o governo para o povo. E isso começou lá na Grécia Antiga. Como é que acontecia isso? Cidades e estados se juntavam e eles diziam assim, olha, pessoal, povo de Santarém, vamos dizer assim, se fosse nos dias de hoje aqui para a nossa cidade, povo de Santarém, vamos fazer um plebiscito. E aí juntava todo mundo em praça pública e todo mundo dava opinião sobre algo que o governo deveria decidir. Veja que agora tira todo o poder da mão de uma só pessoa, que era o rei na época, e agora jogam a responsabilidade para o povo. O povo era quem decidia. Todos os cidadãos em uma assembleia com o objetivo de tomar conjuntamente as decisões governamentais. No mundo ocidental, hoje, a democracia é o regime político mais eficaz para promover maior liberdade e direitos para os cidadãos com o mínimo de abuso do poder político. E aí, então, eles colocam a democracia para que o povo ajude a decidir. Hoje, como é o nosso papel em meio à democracia? O voto, amanhã. Por isso fica o conselho, e isso é um conselho que a Igreja Adventista do Sétimo Dia dá, para que você não desperdice o seu voto. Vote mesmo, evite votar em branco ou anular o seu voto, escolha o menos pior, se assim podemos dizer, mas escolha alguém, porque a democracia pede isso. A sua participação na escolha das coisas que o nosso país vão ter nos próximos 4 anos está aí, a partir de amanhã. E teve um movimento no nosso país muito importante para a democracia em nosso país, foram as diretas já. As diretas já. Os que são aí mais de direita e que são mais a favor de um governo militar, eles costumam taxar esse movimento como um movimento circense, onde se levou para as praças públicas pessoas famosas, como jogadores de futebol, artistas. Se você for buscar vídeos, você vai ver isso mesmo. Tinha artistas apoiando esse movimento, e era um movimento que era liderado pela oposição do governo militar. Então, se juntaram com a ideia de derrubar o governo militar, de acabar com isso. Era um governo militar que vinha desde 1964, há muito tempo. E então, em 1979, acontece algo muito importante, que foi a Lei de Anistia. A Lei de Anistia, ela traz os presos políticos de volta ao país. Dentre eles você tem Dilma, você tem Lula e vários outros que são soltos nesse período, nessa Lei de Anistia. E eles voltam com todo o gás, com toda a vontade de tentar tirar o governo militar, a ditadura militar. Em 1982, devido à pressão, já começa as primeiras eleições diretas para governador, que não tinha antes. Tudo era indicado pelo próprio parlamento. Em 1983 até 1984, começa o movimento de direta já. Esse movimento era muito forte, como eu citei aqui. As pessoas iam para a rua e milhões, não eram milhares, milhões de pessoas iam para a rua. Tinha até uma musiquinha que eles cantavam: 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. E eles cantavam isso, era uma coisa assim incrível. O movimento foi tomando força. Alguns divergem nos motivos pelo qual o movimento foi tomando força, mas o movimento tomou uma força desproporcional, a ponto de o governo militar já não ter mais força de segurar esse movimento. Não é que o governo militar abriu mão, tudo bem, vamos lá, queremos direta já também. Não é isso. É que eles perderam força. Eles cederam à pressão, não tinha como mais segurar. Era tão forte
E em 1983, o movimento Direta Já ganha força com a emenda do deputado Dante de Oliveira. E ele pedia o fim do colégio eleitoral. Ele pedia que esse colégio eleitoral não mais votasse o nosso presidente, mas que o povo escolhesse o presidente. Então, esse movimento foi tomando força, não passou essa lei dele, mas mesmo assim, essa lei teve muita força para que o movimento Direta Já continuasse. E continuou e acabou que em 1985, acabou o governo militar e o próprio governo militar, antes de sair, eles ainda elegem o presidente, o primeiro presidente fora do governo militar, que foi Tancredo Neves, mas antes de Tancredo Neves tomar posse, ele morre, então vem o maranhense José Sarney e toma posse do país como presidente. E em 1989, que era a próxima eleição, então foi a primeira eleição direta para presidentes pós-governo militar, onde foi eleito ali o homem que foi chamado ali da caça aos marajás, Fernando Collor de Mello, que depois também saiu no meio do caminho, entrando Itamar Franco. Enfim, um pouquinho de história para todos nós, não mata ninguém. Direitos e deveres. Você já percebeu que quando se fala de direitos e deveres, na maioria das vezes nós queremos saber dos nossos direitos, mas deveres a gente meio que esquece e deixa de lado. Falamos muito dos nossos direitos. Não, é meu direito, isso e aquilo, direito da população, esse. E os nossos deveres? Na verdade, cidadania tem que ver o equilíbrio entre nossos direitos e nossos deveres. E viver uma boa cidadania e ter bons cidadãos no nosso país, ter um país melhor, isso tudo começa por nós. O Geúde falou aqui na introdução do programa de hoje, que quando a gente fala de ter um país melhor e tal, na verdade não foi na introdução do programa, foi no vídeo, né? Estou confundindo. Foi no vídeo. O Geúde falou no vídeo que às vezes a gente fica querendo ter um país melhor e tal, mas quando a gente tem a primeira oportunidade de levar um troco a mais para casa, a gente leva. Não, o problema dele, ninguém mandou ele errar, vou levar o troco para casa. Tem uma oportunidade para furar uma fila, quem nunca furou uma fila aqui na vida? A gente fura mesmo e entra, não, aqui, eu lembro que, eu vou confessar aqui, vou contar um testemunho. O testemunho é quando o negócio é errado, o testemunho é quando é o certo. Eu vou contar o testemunho. Eu não sei quando estiveram no último Campuri da União Norte Brasileira. E aí lá tinha um parque aquático, lembra disso? Pois é, eu furei fila lá, confesso. Furei fila. Mas sabe por quê? Você fica tão ansioso, aí você pensa assim, poxa, se eu não furar a fila, eu nunca vou andar nesse toboágua. Era um toboágua assim muito grande, tá, altão. Eu falei, poxa, eu tenho que furar fila para entrar nesse negócio. E a primeira oportunidade que deu, o que eu fiz? Furei fila. Aí depois fica assim, nossa, político corrupto, que isso? O Brasil não merece isso. Se o primeiro a cometer um ato falho sou eu mesmo. A gente quer muito saber, repito, quer muito saber dos nossos direitos, mas deveres, esquece. Então, cidadania é o equilíbrio disso, direitos e deveres. Uma outra coisa muito interessante é que a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem muito que ver com isso aqui, ó. Responsabilidade social de cada um. O nível de justiça social de um país é diretamente proporcional ao nível de justiça individual de cada um dos seus cidadãos. Se você tem na tua mente um nível elevado de justiça social, provavelmente nós vamos ter um país com um nível elevado de justiça social. Começa por nós, começa por cada um de nós. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive, que o nosso espaço Novo Tempo aqui pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele tem a sua responsabilidade social. Por exemplo, a ADRA, aqui eu estou citando aqui a ADRA Brasil, mas nós temos a ADRA espalhada pelo mundo inteiro. A ADRA, para quem não sabe, é a Agência de Desenvolvimentos e Recursos Assistenciais, sempre apoiando nas calamidades pelo mundo inteiro. Enfim, provavelmente agora na Indonésia a ADRA está indo até lá, a ADRA Mundial, para apoiar isso. Nós temos também a nível local a ASA, que é a Ação Solidária Adventista, que ajuda mais a nível local, e temos os clubes aí que tem projetos sociais para juvenis, crianças e adolescentes, que é o Clube de Aventureiros de 6 a 9 anos e o de Desbravadores de 10 a 15. Então perceba que nós temos também a nossa responsabilidade, como igreja, como cidadãos, de buscar ter um país melhor. Esse daqui é um hino do Inário Adventista do Sétimo Dia, é o hino 571, Lindo País. Quantos aqui já ouviram esse hino aqui? É um hino muito bonito, e eu trouxe até um trecho desse hino que fala do sonho de viver num novo país.
E aqui eu começo a responder a pergunta do tema de hoje. Ter um novo país é utopia? E esse hino começa a mostrar que não é utopia, sim, viver num lindo país. E parte do trecho dessa música diz assim: há um país nas terras de Além-Rio, cheio de flores, de prazer e luz. Vai imaginando um lugar onde você vai viver que é cheio de flores, de prazer, de luz, um país lindo. Lá não terão mais lutas nem mais cruzes. Já imaginou você não precisar mais pagar boleto? Você já imaginou ter um lugar que você não vai precisar mais pagar a conta? Um lugar onde você não tem mais unha encravada? Você já imaginou? Que lugar legal? Onde você não tem mais enxaqueca? Um lugar que você não vai precisar acordar segunda-feira cedo para ir para o trabalho? Um lugar onde você não vai ter chefe te enchendo a paciência? Já imaginou que lugar é esse? Esse é o lugar perfeito. Não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra. Isso aqui para mim é fantástico. Eu não sei quem já perdeu algum ente querido por ocasião da morte. Eu não sei quantos já tiveram a separação por causa da morte. É doloroso demais. E a promessa desse novo país é que a morte não entra mais ali. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos esse lar. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de assistir o pôr do sol lá na orla. E quando eu vou assistir o pôr do sol, quando eu tenho a oportunidade de assistir o pôr do sol lá na orla, eu fico olhando, nossa, se aqui é bonito, imagina lá num país novo que Jesus está preparando para nós. Como que vai ser fantástico? Por isso esse hino fala, quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos, eu começo a sonhar com esse lar. Um lugar perfeito, um lindo país. E Jesus mesmo prometeu isso. Em uma de suas falas, em uma de suas conversas com os discípulos, o próprio Jesus, que sempre prometeu coisas e nunca falhou, ele prometeu que sim, teríamos um lugar perfeito para viver. E ele faz essa promessa no livro de João, capítulo 14, de 1 a 3. Ele diz assim, que o coração de vocês não fiquem aflitos. Vocês confiam em Deus, agora confiem em mim. Existem muitas moradas lá onde meu pai mora. E quando ele está se referindo onde meu pai mora, é no céu. E eu vou preparar algumas para vocês. Já imaginou? Jesus mesmo está dizendo assim, gente, fica tranquilo. Se vocês confiam em Deus, confiem em mim também. Lá onde meu pai mora, tem muitas moradas. E eu estou indo preparar uma morada para você lá também. Já imaginou que mansão Jesus está preparando para nós? Hoje eu posso dizer que eu moro numa casa muito legal. Uma casa assim de bacana mesmo. Tem gente que fala, nossa, esse fim de semana eu recebi algumas pessoas que eu já fui pastor em outras cidades. E aí eles viram minha casa, que é bem pertinho lá do estádio. Eles viram, nossa pastor, você mora nessa casa, casa de rico. Eu falei, a casa é de rico, mas a pobreza está ali dentro ainda. Está ali, a pobreza ainda está ali dentro. Então hoje eu moro numa casa assim, muito bacana, muito legal. Mas eu fico imaginando a mansão que Jesus está preparando para mim. Eu fico imaginando também umas coisas meio malucas, assim. Eu fico imaginando essas coisas, como é que vai ser lá no céu. A gente sendo vizinho. Imagina eu batendo lá na porta da sua casa, hein, Carla? Eu bater lá na porta da tua casa e falar assim, pode ser as duas, Carlos. Está pensando, qual das duas? Pode ser as duas. Imagina, eu batendo lá, poxa, prepara um suco aí de cupuaçu para nós e tal. Vai ser muito bacana esse negócio, né? Mesmo que a gente mora distante, porque essa é uma cidade muito grande, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mesmo que seja distante, acho que Jesus vai dar um poder supersônico para a gente correr rapidinho lá, ou sair voando. Vou lá na casa da Carla agora, sai voando. Não sei. Para vocês. Isso é fantástico. Isso me faz começar a sonhar com essas coisas malucas. Mas isso é fantástico. Que promessa maravilhosa. E aí ele continua dizendo, quando tudo estiver pronto, eu virei buscar todos. Quando tudo estiver pronto lá, Jesus vai voltar para buscar a gente. Para morar nesse lugar. É lindo ou não é? Eu fico sonhando. A gente fica sonhando, eu vou votar no candidato tal, eu vou votar no candidato A, no candidato B, no candidato C, porque eu quero ter um país melhor. Sabe, país melhor de verdade, é isso aqui que Jesus está preparando para nós. Eu estou indo lá preparar e eu vou buscar vocês. E aí ele termina dizendo, para que possam sempre estar comigo. Para sempre com Jesus. Onde eu estiver, se fosse assim, eu lhes teria dito. Jesus está dizendo, olha, eu estou indo preparar esse lugar, se prepara você também, porque eu estou vindo para buscar vocês, quando tudo estiver pronto. E aí Jesus diz o seguinte, Marcos 13:32, contudo,
Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem eu mesmo, o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão. Só o Pai sabe. Ninguém sabe quando esse novo país vai chegar. Nem os anjos, nem o próprio Jesus que vai voltar para buscar a gente, nem ele sabe. Só o Pai. Mas Jesus deixou alguns sinais e algumas provas para nós sabermos que está chegando esse dia de vivermos nesse novo país. E alguns sinais, inclusive, a Carla e o Fred já falaram aqui, que estão acontecendo. Olha só, guerras, fomes, terremotos, odiarão uns aos outros, falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O amor de muitos esfriará. Escurecerá e a lua não dará a sua luz. 24, Jesus, ele está no encontro. Jesus olha para os discípulos, Jesus está saindo de dentro do templo, e aí os discípulos se encontram com o mestre. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mestre, você já olhou como é que o nosso templo aqui é majestoso? Que templo maravilhoso que temos aqui. E era um templo que trazia orgulho para o povo judeu, de verdade. O povo judeu olhava para aquele templo e dizia: olha a nossa majestade, como somos fortes. E aí os discípulos olharam para Jesus e disseram: olha o nosso templo, que coisa maravilhosa, né, mestre? E aí Jesus diz assim: eu digo para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Duro, né? E aí os discípulos começaram a imaginar: bom, para não ficar aqui pedra sobre pedra de um negócio tão majestoso como esse, só pode ser o fim do mundo. Aí eles ficaram conversando um com o outro: quando será que vai acontecer o fim do mundo? Alguém tem coragem de perguntar lá para o mestre? Será que a gente vai ter algum sinal? Vai lá, pergunta você, Pedro. Não, eu não. Vai lá, pergunta você, Tomé. Não, vai lá você. Não. E aí Pedro então falou: não, eu vou. Aí Pedro foi lá e perguntou: mestre, que sinal nós vamos ter da tua vinda, da consumação dos séculos, que o mundo vai acabar? Que sinais? E aí Jesus começa a falar isso aqui. Vai acontecer guerra, fome, terremoto, odiarão uns aos outros, enfim. Esses são os sinais. E eu queria tentar provar para você aqui agora, ou mostrar para você, de que esses sinais estão acontecendo e que estamos muito próximos de viver nesse novo país perfeito que Jesus está preparando para nós. Estamos muito próximos. Jesus disse que quando começarmos a ver guerras, rumores de guerras, nação contra nação, nós estaríamos muito próximos do fim deste mundo. Aqui eu trouxe uma imagem da guerra na Síria. A guerra na Síria começou em 2015. Ou melhor, 2011. E desde 2011 nós temos mais de 450 mil mortes na guerra da Síria. Um sinal claríssimo de que Jesus está muito próximo de voltar para nos levar para esse novo país. Outro sinal: fomes. Enquanto muitos estão morrendo de tanto comer, outros estão morrendo sem comida. Desigualdade total. E a fome no mundo seria um sinal de que estaríamos perto desse novo país. Outro sinal são os terremotos. Olha como é que é um negócio que vai crescendo conforme o tempo vai passando. Primeiro século, 15 terremotos. Segundo século, 11. Terceiro, 18. No século 10, 32. Século 17, 640. Século 19, 2119. E dizem os especialistas que hoje nós temos terremotos diariamente em algumas partes do planeta Terra. Quer um sinal mais claro do que isso? De que está muito perto de irmos morar nesse novo país? E aí eu começo a lembrar da pergunta inicial: é utopia um novo país? Não é. Está muito perto de ver Jesus voltar. Os sinais mostram isso, e os sinais são progressivos. Lembra que a Carla falou aqui, e isso está em Mateus 24, verso 8, é como dores de parto. Eu não sei aqui quantas de vocês, mulheres, já passaram por isso, mas eu pude ver minha esposa duas vezes em trabalho de parto. E na segunda foi pior, que foi o parto normal. Ela ficou 24 horas, na verdade 23 horas, em trabalho de parto. E é um negócio que, assim, começa com uma dor forte, as contrações, mas conforme o tempo vai passando, a dor vai aumentando. É assim ou não é, mães? Sim ou não? E vai piorando. Não só aumentam as dores, mas as dores vão ficando num espaço cada vez mais curto, de uma dor para outra. A ponto de, no final das contas, estar uma dor só. Não fica mais aquele negócio, daqui meia hora tem outra dor, daqui meia hora... Não, o negócio vai diminuindo entre uma dor e outra e piorando as dores.
E é por isso que Jesus fala que os sinais da vinda dele seriam como as dores de um parto de uma mãe, que ia aumentando a dor, ia se tornando cada vez mais perto um sinal do outro. E os terremotos mostram isso. Cada vez piores os terremotos, nós vimos agora na Indonésia, e cada vez um mais próximo do outro, as dores do parto. Outro sinal muito claro: odiarão uns aos outros e o amor de muitos esfriará. Aconteceu há bastante tempo atrás já, esse caso em Fortaleza. Um homem subiu numa antena de televisão, ele queria se jogar de lá. Cá para nós que somos pessoas boas, qual seria a nossa atitude quando visse um homem no alto de uma antena de televisão querendo tirar a própria vida? Qual seria a nossa atitude? Não, não faz isso, não faça assim e tal, e chama o bombeiro e faz alguma coisa para tentar livrar esse homem dessa ideia. Sabe qual foi a reação das pessoas que se aglomeraram lá embaixo? Começaram a gritar: pula, pula. Dá para acreditar numa coisa dessa? Em que mundo estamos vivendo? Essa semana nós vimos uma notícia de um pai que ficou 8 anos na cadeia, saiu da cadeia e matou a própria filha, no mesmo dia. Dá para acreditar em que mundo estamos vivendo? O mundo, a gente fica sempre, toda virada do ano, já ouviu aquela musiquinha? Que tudo se torne melhor no ano que está vindo, que as coisas vão melhorar, esse ano vai ser um ano de paz. Já percebeu que as coisas vão indo de mal a pior? Conforme o tempo vai passando, as coisas vão piorando? Sinceramente, apesar de tentar colocar nossa cidadania em dia, votar no melhor candidato, sinceramente eu não acredito que as coisas vão melhorar tanto. Pode ter um paliativo aqui, outro ali, as coisas melhorarem um pouco, porque na situação que está o nosso país está muito grave, né? Mas eu acho que pode melhorar um pouquinho, sim, com bons políticos, como o Fagner disse aqui, acessibilidade e tal. O Fagner falou bonito no vídeo, né? Falou bonito, o Fagner. O Fagner falou um negócio aqui, até não sei nem repetir aquilo lá. Falou bonito. Mas eu acho que pode sim melhorar um pouco. Mas ter uma grande melhora, como Jesus promete, é impossível. As coisas estão indo cada vez piores. O amor de muitos se esfriará. Odiarão uns aos outros. E outro sinal: falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tem ou não tem muito falso profeta por aí? Que se levanta dizendo: eu sou em nome de Jesus e tal, eu falo aqui em nome de Cristo e eu vou curar você, isso e aquilo. Esses dias, gente, com todo respeito aos nossos irmãos, mas esses dias eu cheguei a ver um rapaz imitando gestos de desenhos animados para expulsar demônios numa igreja. Eu não sei quantos já viram Dragon Ball Z, aqueles gestos que fazem lançando poder assim. E tinha um pastor fazendo isso para expulsar demônio. A que ponto chegamos? De alguém usar o nome de Jesus, dizendo que é um representante de Cristo aqui na terra, e chegando a esse nível. Falsos profetas, sinais de que Jesus estava perto de voltar, de que esse mundo estava prestes a acabar, e de que viveremos num novo país. E por fim nós falamos aqui também que o sol escureceria, a lua não daria a sua luz, as estrelas cairiam do céu e os poderes celestes seriam abalados. No dia 19 de maio de 1780, pleno meio-dia, os jornais diziam que não era possível enxergar um palmo à frente do seu nariz. Isso é o Mateus, meu filho. Enfim, tem que ter uma conversa séria com ele. Já quebrou meu óculos ontem e hoje está aí, me atrapalhando. Mas enfim, 19 de maio de 1780, o sol escureceu completamente. E Jesus disse que quando isso acontecesse era um sinal de que o fim dos tempos estava começando. Desde 1780, já estamos no fim dos tempos, imagina hoje em dia. Em que ponto estamos? Nós estamos no limiar do fim dos tempos. E dizem que no dia seguinte, ou melhor, na mesma noite, isso aconteceu, o escurecimento do sol, aconteceu no dia 19, nessa mesma noite, a lua se transformou em sangue. Não é em sangue, mas a lua ficou avermelhada, totalmente avermelhada. Um outro sinal. E por fim, no dia 13 de novembro de 1833, e aqui o movimento adventista, para quem não conhece a história da igreja, o movimento adventista já estava bem adiantado. E nesse dia 13 de novembro, as estrelas caíram do céu. Os historiadores
contabilizaram cerca de 5.000 estrelas cadentes ou meteoritos caindo do céu. Era uma chuva de estrelas tão fortes, e a Bíblia diz que as estrelas cairiam do céu, uma chuva de estrelas tão forte, que muitas pessoas correram desesperadamente para as igrejas buscando o perdão dos pecados. Jesus, me perdoa, eu estou muito errado nessa vida, Jesus está voltando. Eu tenho que acertar minha vida, e desesperados. E aqui fica uma dica para você. Não deixa chegar na última hora para você dizer, devia ter aceitado naquele momento. Não deixa para chegar nessa hora, porque pode ser tarde demais. A porta da graça pode estar fechada. Aproveite enquanto é tempo, enquanto Jesus está chamando e mostrando para você, filho, eu estou preparando algo melhor. Se prepara. Se prepara também. Apocalipse 20, verso 5, começa a mostrar o que aconteceria depois da volta de Jesus. Tá, Jesus volta, nós vimos os sinais aqui, Jesus vai voltar, e depois? O que acontece? O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. 1000 anos, a Bíblia fala que nós viveremos na eternidade durante 1000 anos. Na verdade, na eternidade não, no céu, durante 1000 anos. E depois viveremos uma eternidade. Isso vai ser tema dos próximos episódios aqui. 1000 anos lá no céu. O que são 1000 anos? Nós nem sabemos o que é isso. 1000 anos num lugar perfeito. E como que seria? João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele teve uma visão sobre esse lugar. Ele começa a descrever, para a gente começar a sentir o gostinho e sonhar com esse novo país. Olha só, eu trouxe para vocês aqui. Quando ele a mediu, aqui está falando de um anjo que mediu a cidade que nós vamos morar lá no céu, durante 1000 anos. Descobriu que era quadrada. Não vai imaginando aí, uma cidade quadrada, com a mesma largura que o comprimento. Aliás, a sua forma era a de um cubo, porque a sua altura era exatamente a mesma das outras dimensões dela. 2.400 quilômetros de cada lado. 2.400 quilômetros a extensão dessa cidade. Você dá para entender a distância que é? É muito grande essa cidade. É muito grande. E é ali que você e eu nós vamos viver. Você acredita nisso? É ali que vamos viver. O que mais temos de revelação sobre essa cidade? Apocalipse 21, 18 diz, a cidade era de ouro puro. Eu vim agora de uma realidade recente, em que eu era pastor numa cidade em que o garimpo era muito forte. Lá em Itaituba. A região de Itaituba é uma região de garimpo muito forte. E tem gente que mata pela possibilidade de uma terra possivelmente ter umas gramas de ouro ali enterradas. Olha, não mexe lá porque a minha terra pode ser que tenha ouro ali e tal. E aí vai alguém e mexe. Tem gente capaz de matar o outro por causa de gramas de ouro. E a Bíblia fala que a cidade que vamos viver lá, nesse novo país, é uma cidade de ouro. Nós vamos pisar no ouro lá. Ouro vai ser uma coisa banal. Vai imaginando. Ainda diz, foi construído sobre 12 camadas de pedras de alicerce, incrustadas de pedras preciosas. Os alicerces dessa cidade. Não é seixo, não é pedra aí que a gente vê, brita, não. É pedra preciosa, o alicerce dessa cidade. E mais, os 12 portões, são 3 em cada lado. Os 12 portões eram feitos de pérolas. Vai imaginando que lugar é esse. Ainda diz mais, a cidade não tem necessidade de sol e nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus e a do Cordeiro a iluminam. Deus mesmo vai dar luz para aquela cidade. Sentado do seu trono, vai iluminar aquele novo país. Que lugar fantástico é esse? Claro, são coisas materiais. E essas coisas materiais vão ser as que menos vão contar nesse novo país. Sabe por quê? Porque o que mais vai contar vai ser ter a presença de Jesus o tempo todo. À nossa disposição. Já imaginou o que é olhar Jesus face a face e poder conversar com Ele lá no céu? Durante 1000 anos, tirar todas as dúvidas que você tem. Poder olhar e perguntar assim, Jesus, me diz uma coisa, por que esse daqui que matava, roubava, fazia um monte de coisa errada lá na terra, está aqui no céu? Ou então perguntar assim, Jesus, por que esse aqui que pagava de santinho lá na terra, por que ele não está aqui? Ou então perguntar para Jesus algumas coisas que às vezes a gente tem dúvidas. Esse é o maior presente desse novo país.
Agora tem uma coisa que eu gostaria de destacar. Ali diz que foi mostrado para João, ele me mostrou um rio de água pura, de pura água da vida, limpa como cristal, que brotava do trono de Deus e do Cordeiro, e corria para o centro da rua principal. De cada lado do rio crescia a árvore da vida, um rio da vida e uma árvore da vida. E isso nos dá a garantia de uma coisa. Isso aqui, ó. Apocalipse 21, verso 4. Grave isso no seu coração. Esse lugar preparado para mim, para você, esse novo país, Deus nos diz o seguinte: Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas deles. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Já ouviram falar da expressão em contos de fadas e viveram felizes para sempre? A gente fica imaginando que esse negócio de viver feliz para sempre é uma utopia. Não existe, pastor. Será mesmo? A Bíblia promete isso, de que viver feliz para sempre não é uma utopia. Já não existe maiores, nada disso vai existir, porque isso, tudo isso passou para sempre, e viveremos felizes para sempre. Desde as mínimas coisas, já falei aqui, não vai ter unha encravada no céu, não vai ter dor de coluna, não vai ter enxaqueca, mas também não vai ter saudade de alguém, não vai ter separação, não vai ter tristeza, não vai ter morte, porque lá viveremos felizes para sempre. Um novo lugar, um novo país. É o que Jesus está preparando para mim e para você. E tudo isso, para eu desfrutar de tudo isso, só exige que eu dê um passo em direção a Jesus. E diga para Ele: Jesus, eu quero estar lá. O Senhor me aceita? O que você acha que Jesus vai dizer? Ele vai dizer: meu filho, com certeza, eu estou preparando esse lugar para você. Você quer? Então vamos juntos. Eu quero preparar você para ser um cidadão desse novo país. Um lugar perfeito, para viver para sempre. É o teu sonho? É o meu também. Mas não só o meu. Tem uma pessoa aqui hoje que decidiu sonhar viver nesse novo país. E ela decidiu dar um passo a mais. Um passo de decisão, um passo de entrega. Vou chamar aqui a Carla. Vem cá, Carla. É a Carla Ciane agora. Porque tem duas, né? Tem que agora especificar. A Carla tomou a decisão dela. É diferente estar aqui na frente, né, Carla? A Carla tomou uma decisão, já de algum tempo atrás, de conhecer mais sobre a Bíblia, sobre Deus, enfim. E ela me disse: pastor, eu já tive uma vida religiosa até certo ponto ativa, mas acabei me afastando disso tudo. E aí conheceu algumas amigas na faculdade, e as amigas começaram a mostrar uma nova realidade para ela. E ela decidiu começar a conhecer mais sobre isso. Começou a frequentar o espaço, veio em algumas séries nesse ano, aí começou a estudar a Bíblia. E aí, há 2 sábados atrás, terminou aqui o programa, ela me procurou ali na porta dizendo assim: pastor, eu pensava que eu tinha que primeiro consertar tudo na minha vida para depois ir para Jesus, mas eu entendi hoje que primeiro eu vou para Jesus, depois Ele me conserta. Ele me aceita do jeito que eu estou. Pode marcar meu batismo para o dia 6. E ela tomou a decisão dela. Eu falei para ela: Carla, a sua decisão vai impulsionar a decisão de muitas outras pessoas. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui hoje que estão precisando tomar essa decisão. Quem sabe ainda não hoje, mas quem sabe o próximo batismo seja o seu. É o que Jesus está esperando. Eu vou fazer para a Carla 3 perguntas. Eu queria que cada
resposta afirmativa, positiva da parte dela, que você confirmasse com uma palavra. Você vai dizer amém. Se ela disser assim, você diz amém. Tá? Vamos fazer um teste aqui. Vou fazer uma pergunta aqui mais simples, mais básica. Carla, você tem alguma dúvida ainda sobre a Bíblia? Você já entendeu o básico, assim, entendeu tudo, o básico? Então, esse é o teste, tá? Esse foi o teste. Agora é o prova-valer. Vamos lá. Carla, você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você aceita toda a Bíblia como a palavra de Deus? A segunda pergunta é se você deseja, a partir de hoje, viver uma experiência com Deus baseado na sua palavra. Tudo que está escrito ali vai ser a tua forma de viver a partir de hoje? Terceira e última pergunta é o seu desejo hoje se unir a nós como uma família, sendo batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo seu nome escrito no livro dessa igreja, mas sobretudo tendo seu nome escrito no livro lá do céu. É o seu desejo? Olha só, quantos estão felizes com a decisão da Carla? Eu estou vibrando de alegria, pô, não posso pular, mas eu estou vibrando de alegria. Todo mundo está feliz, mas sabe, você também, né? Mas a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende e toma uma decisão dessa, a Bíblia fala que há festa lá no céu. Eu estou imaginando agora os anjos pulando de alegria, Jesus vibrando de emoção pela sua decisão. Parabéns. Nós vamos ouvir uma música agora com Artitom. Essa música fala que de todas as coisas que nós temos de experiência, de vida, pode ir lá se preparar. Eu também vou me preparar daqui a pouco. Mas de tudo que temos na vida, de experiência, o que há de mais valioso é Jesus. Sabe, Jesus está preparando um lugar muito legal para nós. Mas o que mais vai valer a pena lá no céu, nesse novo país, é Jesus. Ele é o que há de mais valioso. Se enquanto eles estiverem cantando essa música, o seu desejo for, Senhor, eu quero ter Jesus na minha vida. Quero agora e quero também experimentar por toda a eternidade. No novo céu, na nova terra, nesse novo país, eu quero Jesus para mim. Se o seu desejo é esse, enquanto eles estiverem cantando, se coloque em pé onde você está. Mas ouça Deus falando com você através dessa música. E se Deus te tocar, se coloque em pé enquanto eles estiverem cantando. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus.
boca esteja cheia da sua palavra. Seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome de Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. De tudo que eu vivi, de todos os amores, 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até. tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Nada, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Amém. Melhor que Jesus. Não há nada melhor do que o que Ele oferece para nós. A Carla entendeu isso e decidiu ser ao lado de Cristo. Eu acho que sua resposta ficando em pé agora é uma prova de que você decidiu de que esse Jesus também é o que há de melhor para você. Aceite esse Jesus na sua vida também. Se prepare para viver num novo lugar que Ele está preparando. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, que privilégio é poder ouvir da Tua palavra que o Senhor está preparando um lugar perfeito para morarmos. E aí entendemos que um novo país não é uma utopia, não é um sonho, é uma realidade. Pai, prepara-nos para viver nesse lugar, onde a coisa mais preciosa vai ser ter o nosso querido, amado Jesus. O que há de mais precioso vai ser ter a presença dEle conosco. Nós queremos desfrutar desses 1000 anos no céu e uma eternidade na nova terra, num novo país. Prepara o nosso lugar, porque em breve vamos nos ver face a face, Pai. Nos ajuda a um dia desfrutarmos desse sonho, em nome de Jesus. Amém. O pedido é que você não vá embora ainda. Nós vamos ter aqui agora o batismo, ali atrás na piscina, e todos estão convidados a participar dessa festa, para a vida da Carla e para este espaço também. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Segura pra mim rapidinho.
Uma festa como essa aqui, essa igreja só existe por causa desses momentos aqui. Nenhum outro motivo é mais importante do que este. Então, toma uma decisão ao lado dele. A história da trajetória da Carla é uma história assim bem interessante, porque aos pouquinhos ela foi conhecendo a Jesus. A decisão dela conversar com ela, a gente foi fazer um pôr do sol junto lá na casa da Débora. A Débora, que é a discipuladora dela, mais de perto, a gente estava conversando, ela foi dúvida, aquela dúvida simples. É negócio profundo mesmo, assim, pergunta teológica. E aqui, antes de mais nada, eu fico os parabéns pela sua decisão. Que Deus te abençoe muito nessa nova caminhada. Amém. Isso que vale mais a pena. Estamos ganhando mais uma pessoa forte aí para nossa equipe, mais um soldado forte para nosso exército. Deus te abençoe. Parabéns pela decisão. Seguindo também a ordem de Jesus, que nos manda ir pregar o Evangelho e batizar as pessoas, é que agora, para que você tenha uma nova vida, para que você seja uma nova pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhando que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu amor escolher alguém da equipe do espaço para discipulá-la, para ser discipulador ou discipulador dela a partir de agora, para auxiliar nessa caminhada, que todo mundo sabe que não é fácil. Precisa de alguém para poder contar com essa pessoa. Quem seria essa pessoa da equipe do espaço que você gostaria de escolher para te auxiliar nessa caminhada a partir de agora? Uma ou duas, como você quiser. Pode falar. A Débora, eu quero continuar o estudo bíblico com ela, com todas. E com a Mayra também. Ela chegou comigo, que um dia eu estava muito triste aqui, e ela veio conversar comigo, perguntando se ela veio. Chora que só esquece. Já estão estabelecidos então, discipuladores e discípulos. Que Deus seja louvado. Parabéns ao espaço por essa Ela está dizendo que não pode abraçar agora que ela está molhada. Vamos provar que é o contrário? Molhada
recebendo agora dela, que é o documento de certidão de nascimento dela na fé, e uma Bíblia, que é o que vai sustentar ela com Jesus. Mas eu não posso terminar esse momento sem antes fazer uma oração especial, ainda por aqueles que precisam tomar uma decisão ainda, já estão numa trajetória e que pensam em breve tomar essa decisão também. Como a Carla disse, ela saindo aqui da piscina me disse assim: tomaram a decisão ao lado de Jesus. Eu quero fazer uma oração, eu vou convidar para você vir aqui, para orar por você, mas quem é sabe para quem eu estou falando, que precisa tomar essa decisão. E essa oração agora é especialmente para você, para que em breve você também tome a sua decisão. Feche seus olhos, vamos terminar com uma oração. Querido Senhor, para nós é um privilégio celebrar esse momento junto com a Carla. Que prazer é poder sentir um pouquinho da alegria que o céu também sente. Nós queremos, ó Deus, entregar a vida da Carla em tuas santas mãos, mas também nessa hora entregar a vida dessas pessoas que ainda não tomaram a vida e os pecados todos perdoados. E receber uma vida nova de Jesus. Por favor, Deus, continua cuidando de nós. Continua cuidando do espaço Novo Tempo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, uma boa semana para todos vocês. Nós vamos ter o filme agora, viu? Tá todo mundo convidado.